Olá! Hoje, dando continuidade na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos retomar nosso conteúdo sobre os substantivos. Então, a gente já viu que os substantivos comuns são os nomes, né, que nós damos aos objetos. Substantivos próprios são os nomes que nós damos às pessoas. Então, um exemplo, menino. Menino é um substantivo comum, porque é o nome que eu dou a todo ser humano do sexo masculino durante a infância, menino. Agora, se eu falar Bruno, Bruno é um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome que eu estou dando a um menino. Um exemplo, substantivo comum flor. Existem várias espécies de flor, então o comum eu vou falar flor. Agora, quando eu falo rosa, ou quando eu falo jasmim, quando eu falo margarida, eu estou falando um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou atribuindo um nome a esta flor. Então, nós já sabemos que os substantivos podem ser próprios ou comuns. Nós vimos também que quando eles são derivados, né, quando eles são primitivos, por exemplo, jornal é o primitivo, jornaleiro, jornalista é o derivado. Nós vamos ver também o grau do substantivo, se ele está no diminutivo ou no aumentativo, né? Por exemplo, casa, casa está, né, no substantivo comum. Quando eu falo casinha, ele está no diminutivo. Quando eu falo casarão, ele estará no aumentativo. E nós vamos ver o número, que substantivo também tem número, se ele está no plural ou no singular. Por exemplo, laranja. Laranja está um substantivo próprio, né, porque é o nome da fruta, que está no singular. Agora, se eu falar laranjas, é mais de uma, então estará no plural. Então, essas atividades estão propostas na apostila que a professora vai mandar no WhatsApp para vocês. E na apostila que nós temos impressa, nós vamos trabalhar o texto A Perereca Dançarina, que está lá na página 23. Também, nesse texto aqui, nós vamos observar a leitura do texto, a pontuação e os substantivos, se é próprio ou se é comum, né? Como, por exemplo, aqui, né? Vocês vão ter que ver qual sequência aqui do texto da Perereca Dançarina que só apresentam substantivos próprios. Então, substantivos próprios, como a professora falou, é o nome que eu dou para um animal, para uma pessoa, para um lugar. E na outra atividade nós vamos ver as palavras que estão no plural. Então, lembrando que o plural é sempre quando eu estou me referindo a mais de um objeto, a mais de uma pessoa, né? Então, nós temos que ter cuidado quando a gente fala assim, quando termina com S. Por exemplo, lápis termina com S. Mas e se eu tiver só um lápis? Né? Então, olha lá, tênis. Tênis termina com S. Então, se eu tenho o tênis, eu estou falando de um par de tênis, então ainda é plural. E quando eu falo os tênis, os lápis, então a regra do S no final, nós temos que ter um cuidado, porque eu só posso me basear com o S no final quando a palavra na versão primitiva ela não vem com S. Daí eu posso, por exemplo, pão, não, né? Na palavra primitiva pão não tem S. Então, se eu for mudar no plural, vai ficar os pães. Daí sim, livro, livro, o livro. Se eu mudar para o plural, vai ficar os livros. Então, esse cuidado que nós temos que ter. E para concluir também nossos dias aí, para vocês terem leitura, atividade, a rotina de estudos que precisam ser seguidas, né? Essas rotinas, esses horários. Nós vamos também fazer a atividade do livro na página da página 225 até a 227, que vamos trabalhar aí também um pouquinho de ortografia e gramática que nós precisamos, né? Então, por quê? Tudo isso que nós trabalhamos, quando eu trabalho uma palavra, a diferença dela no plural,
no singular, no aumentativo, no diminutivo, né? Se é no feminino, no masculino, se está no tempo passado, no tempo futuro, por quê? Eu preciso aprender a me expressar, a falar, porque quando nós vamos produzir um texto, quando vocês lembram que a professora sempre conversava, né, a gente precisa conhecer as palavras para poder produzir um bom texto, produzir uma boa frase, né, para a gente não precisar sempre começar o texto com era uma vez. Né? Esse era uma vez, a gente sempre ouviu falar. Então, à medida que eu vou conhecendo novas palavras, que eu vou tendo novos conhecimentos, eu vou lendo mais, eu vou conhecendo mais né, e, consequentemente, eu vou escrevendo melhor. Então, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre substantivos, vamos ver aí também já sobre pontuação. E na próxima aula temos muito mais coisas para conversar. Então, uma boa aula para vocês, uma ótima leitura e até a próxima!